Foi atualizado perguntas e respostas da DCTF Web agora em fevereiro de 2025 e nessa atualização ele trouxe ali algumas dúvidas relacionadas ao MIT, sendo que dessas duas têm sido campeãs aí das dúvidas do pessoal, que é com relação à entrega da declaração sem movimento, e eu quero compartilhar com vocês essa atualização aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu estou aqui para compartilhar com vocês essa novidade, que foi atualizado ali o perguntas e respostas da DCTF Web. Sempre eles estão atualizando ali com as principais dúvidas relacionadas a essa obrigação. E nessa atualização que nós tivemos agora, foi incluído ali as dúvidas relacionadas ao MIT, tá bom? Como eu falei para vocês, tinha muita dúvida com relação à entrega das obrigações sem movimento, e esse FAQ nessa atualização, ele vai responder essa dúvida que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, se você não está inscrito ainda aqui no canal, desce aqui embaixo, procura aqui o botão de se inscrever e aproveita, já deixa o like no vídeo. Agora você já pode adquirir o exemplar do nosso livro Departamento Pessoal Atualidades, o livro que está na primeira edição. Esse é um livro que contou com a colaboração de 10 autores falando sobre os mais variados temas relacionados à atualidade do Departamento Pessoal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder fazer sua aquisição, tanto do livro físico, que é esse aqui, quanto também do livro digital. E fazendo isso, você vai estar apoiando a geração de conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, vai lá, garante logo o seu exemplar. Estou aqui com o FAQ, com perguntas e respostas da DCTF Web aberto, onde você encontra ele lá no sítio da Receita Federal. E aqui só é você procurar ali por 2025, que ele vai filtrar as dúvidas relacionadas a 2025. Então aqui são as 4 perguntas que foram atualizadas ali, que tem relação com o MIT. Por exemplo, essa aqui é 5.10, é relacionada à DCTF PGD. A DCTF PGD, as informações que estão indo lá estão sendo substituídas pelas informações declaradas no MIT. E geralmente para as empresas inativas tinha que fazer ali pelo menos a declaração de inatividade em janeiro de cada ano. Então tem ali a pergunta, se precisa ou não fazer. E também tem uma outra dúvida aqui, se é obrigatório enviar o MIT sem movimento, tá? Tem outras aqui, eu vou deixar na descrição para você poder dar uma olhada, mas a gente vai focar nessas duas, tá bom? Então a pergunta diz o seguinte, empresas inativas terão que enviar DCTF sem movimento no primeiro mês do ano, assim como era da DCTF PGD? Eles colocaram aqui que em regra não, tá? Com a unificação das declarações, a Receita Federal passará a utilizar apenas a DCTF Web para identificar a omissão de entrega da declaração e tributos, tá bom? Isso é a partir agora de janeiro de 25, tá? Como na DCTF Web sem movimento não há obrigatoriedade de renovação anual, caso o contribuinte que se encontra em situação de inatividade tenha uma DCTF Web sem movimento válida, ou seja, a última DCTF Web foi entregue sem movimento, não há necessidade de enviar a DCTF Web sem movimento em janeiro de 2025, tá? A DCTF Web, diferente da DCTF PGD, ela é alimentada por outras declarações. Então, como ela já começou a ser implantada há muito tempo, desde a entrada do E-Social, nós tivemos a entrada do E-Social e depois nós tivemos a substituição da contribuição previdenciária da CEFIP pela DCTF Web. Então, quem já fez lá as informações de sem movimento e está regular como sem movimento, não vai precisar mais fazer em janeiro de cada ano, porque essa regra não tem na DCTF Web, tá? E aqui é o que ele está explicando, como lá na DCTF PGD tinha essa obrigação, mas agora ela está sendo substituída, uma vez que a empresa já está regular com a DCTF Web sem movimento, o sistema só vai olhar para essa informação, então não vai ter necessidade de fazer sem movimento agora em janeiro desse ano ou em janeiro dos anos seguintes. Ele vai dizer aqui mais, por outro lado, caso o contribuinte não tenha uma DCTF Web sem movimento válida, terá que apresentar a DCTF Web sem movimento no período de apuração equivalente ao início da obrigatoriedade da DCTF Web ou no período de apuração equivalente ao mês que passou a não ter movimento ou ainda no início da atividade, caso este seja posterior ao início da obrigatoriedade da DCTF Web. O que ele está dizendo aqui? Se hoje, com a entrada do MIT, todo esse movimento aí de atualização, você parou para analisar essa questão e ficou com dúvida se precisa ou não fazer a entrega da DCTF Web, beleza, ele já disse aqui que se você tem uma DCTF Web sem movimento válida, não precisa se preocupar, o sistema vai considerar aquela última que foi entregue. Mas pode acontecer caso também de, como eu falei,
você ficou sabendo agora dessas atualizações, parou para olhar, parou para ver se a sua empresa está regular, ou parou para ver se o seu cliente está regular, e identificou ali que tem pendência de entrega da DCTF Web. Então, para isso, você não vai olhar agora a entrada do MIT. Você vai olhar o início da obrigação daquela empresa para a entrega da DCTF Web, ou seja, você vai olhar para as regras da DCTF Web de entrega sem movimento. E basicamente, pessoal, se as declarações de origem todas estiverem sem movimento, logo a DCTF Web também vai ser sem movimento. Se alguma das declarações de origem social, REINF ou MIT tiver movimento, logo a DCTF Web tem movimento, tá? É basicamente essa a regra, tá bom? Também esse movimento é centralizado ali na empresa, ou seja, pode ser que um estabelecimento da empresa tenha movimento e outro não tenha movimento, e aqui na DCTF Web, para ser considerado sem movimento, todos os estabelecimentos, para quem tem matriz e filial, precisam estar sem movimento. Então, além das declarações de origem serem sem movimento, todos os estabelecimentos precisam ser sem movimento também para que a DCTF Web seja sem movimento, tá? E quando que eu tenho que apresentar essa declaração caso eu precise regularizar? É o que ele vai dizer aqui, ó. Terá que apresentar ali a DCTF Web sem movimento no período de apuração equivalente ao início da obrigatoriedade. Então, verificar ali o início da obrigatoriedade de acordo com a empresa, tá? De acordo com o grupo da empresa, você verifica quando começou aquela obrigatoriedade, aí você tem que enviar naquele primeiro mês, ok? Ou ele vai trazer outra regra aqui, no primeiro período de apuração equivalente ao mês que passou a não ter movimento. Pode ser que a empresa vinha tendo movimento, parou de ter movimento, o primeiro mês sem movimento tem que entregar sem movimento da DCTF Web, né? Essa é uma regra da DCTF Web. Ou ele traz a outra hipótese aqui, que é no início da atividade da empresa, caso seja posterior ao início da obrigatoriedade. Então, tem casos de empresas que foram constituídas após o início da obrigatoriedade da DCTF Web e tem que fazer a entrega de sem movimento no primeiro mês, tá, de abertura da empresa, caso a empresa não tenha movimento, tá bom? Então, você vai olhar para essas regras para poder fazer a regularização. E para a gente fechar, a partir de janeiro desse ano, não precisa fazer a DCTF PGD de empresas inativas, tá bom? Eu vou deixar esse FAQ aqui na descrição. A outra dúvida com relação ao MIT sem movimento, é obrigatório enviar um MIT sem movimento? Bacana eles terem colocado isso aqui, porque essa aqui é uma dúvida bastante recorrente, tá? Principalmente aqui no canal. E a resposta é que não. O MIT ele só será apresentado quando houver informações relativas aos tributos. Está vendo que ele está tratando aqui diferente o MIT da DCTF Web, porque são declarações diferentes, apesar de eles estarem integrados, tá bom? Então você só vai enviar um MIT quando tiver movimento. Quando não tiver movimento, não vai precisar enviar. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Entretanto, quando o contribuinte necessitar enviar uma DCTF Web sem movimento, ele pode fazer a partir do MIT. Essa opção permite a transmissão da DCTF Web sem movimento sem necessidade de enviar o social ou REINF sem movimento. De repente, você está precisando cumprir ali a obrigatoriedade de DCTF sem movimento. Em vez de você ir lá fazer o social sem movimento ou fazer REINF sem movimento, você pode fazer diretamente pelo MIT, que ele já está ali dentro da DCTF Web. Então você vai lá, escritura o MIT sem movimento e aí fecha a DCTF Web sem movimento. Achei muito bacana eles terem colocado essa informação aqui, tá bom? Eu vou deixar esse FAQ aqui na descrição. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixa seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau.